Fala galera, tô aqui de volta pra gente continuar mais uma aula de psicodiagnóstico. Minha prova já foi, eu tava desesperado ali estudando pra prova, já foi, tirei 8, mas eu quero terminar de colocar esse conteúdo aqui, pelo menos dos 3 primeiros capítulos, pra quem precisar estudar por isso também. Lembrando que eu sigo como bibliografia o livro que o meu professor usa, Psicodiagnóstico 5, da Jurema Cunha, é nele que eu tô me baseando. Eu já fiz a primeira parte do capítulo 3, o capítulo 3 chama O Problema, eu já fiz a primeira parte, vai aparecer aí na tela para vocês. O vídeo da primeira parte já foi postado, agora a gente vai para a segunda parte, certo? Então, psicodiagnóstico, o capítulo chamou O Problema, e a gente já falou sobre psicodiagnóstico, já falamos sobre sintomas, processos, sinais e às vezes de identificar, sintomas, as dificuldades, como era antigamente, como é no adulto, como é na criança, estudo de caso, se antes da consulta o que acontece, sinais e sintomas. Já falamos também na prática e agora a gente vai começar aqui, ó, nos critérios usuais de definição de um problema, tá? Vamos dar aquela começada, pegue o seu café, pegue o seu biscoito e a gente começa agora. Critérios usuais de definição de um problema. O que é um problema? Como que a gente identifica um problema? A identificação do problema, ela vem através da alteração do comportamento comum. Então a gente tem dentro dos comportamentos que a gente considera comum, que a gente considera típico em uma pessoa, quando esses comportamentos começam a variar de forma estranha, a gente consegue, ou de forma exagerada, a gente consegue detectar a identificação de um problema, certo? Então a gente chama essas alterações de autolimitadas. O que são alterações autolimitadas? A presença ou exagero de diminuição de um padrão de comportamento usual. Então a pessoa está ou exagerando naquele comportamento ou subtraindo esse comportamento de uma forma muito exagerada. Então, por exemplo, atividade motora, ou, por exemplo, teve uma queda de atividade motora, uma fala abaixo, uma fala exagerada. Já viram aquelas pessoas que estão muito nervosas, muito ansiosas, elas começam a falar sem parar. Isso pode ser a presença de uma identificação de um problema, porque ela está exagerando na fala, por exemplo. Pensamento, surgir depressão ou euforia, tudo isso pode identificar um problema pra gente de acordo com esse exagero ou diminuição dos comportamentos. Quando que esses problemas geralmente surgem pra gente, né? Quando que eles aparecem em uma pessoa? Geralmente surge com respostas a determinados eventos da vida. Então, aconteceu alguma coisa, uma catástrofe, por exemplo, essa pessoa vai apresentar a identificação de um problema. Por exemplo, ela pode ter ficado doente, ela pode ter a perda de um ente querido, né? Um luto ali. Isso classifica como uma identificação de problema porque a pessoa vai mudar os comportamentos dela. Claro que a mudança desses comportamentos tem uma variabilidade normal. Então, devido a alguns eventos da vida, por exemplo, luto, se a pessoa perdeu alguém, perdeu um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, etc., há uma variabilidade desse comportamento. Então é esperado que o comportamento dela usual mude. Está passando por um evento da vida que causa alterações comportamentais. Mas se essas alterações comportamentais se instalarem por um longo período de tempo, de forma exagerada, aí pode virar, por exemplo, um luto patológico, um luto que é doentio. E aí vai precisar de uma significação clínica, tudo bem? Isso, obviamente, como eu já falei no primeiro vídeo, se relaciona com a intensidade e com a persistência. É muito intenso isso e duradouro, dura por muito tempo? Então, fica aí, ó, porque a gente vai ter que considerar os limites de variabilidade desse comportamento. Se está muito intenso e muito persistente por muito tempo, a gente precisa ver se isso daí não está tendo se isso não é identificação de algum problema, certo? Isso acontece, por exemplo, com o aprendizado de novos comportamentos. A Jurema Cunha, ela dá um exemplo muito bom no livro dela, que fala de crianças que estão aprendendo a deixar de usar fralda, né? Estão aprendendo a usar o banheiro. É esperado que uma criança deixe de usar as fraldas por volta aí dos 3 anos de idade. Claro, tem variabilidades nisso, algumas crianças passam um pouco, outras um pouco antes, mas esse é o esperado. E ela tem que aprender um novo comportamento. Então, mesmo que ela deixe de usar a fralda por volta aí dos 3 anos, vai acontecer eventos periódicos ou esporádicos que vai fazer no início, pelo menos, que ela faça cocô e xixi fora do banheiro, ainda pensando que está usando uma fralda. Isso é normal. Mas se isso se persistir por muito tempo, ela nessas condições,
pode haver algum problema e aí vai precisar de uma avaliação clínica. É importante dizer que essa variabilidade também, ela varia de família para família. Então existe uma diferença aí dentro de um senso comum. Porque algumas famílias podem dizer, é normal na nossa família largar a fralda por volta dos 3 anos e meio, 4 anos de idade. Na nossa família todo mundo foi assim, hoje a gente já cresceu, já não tem nenhum problema, não tem nada a ver isso. Outras famílias pode ser que nossos filhos são acostumados a largar a fralda com 1 ano e meio, 2 anos. Também não tem problema. Então tem essa variabilidade de desacordo, né? Na verdade, de diferença com a ciência. Não é uma coisa padronizada para todo mundo, mas espera-se que. E aí dentro dessa variabilidade também de família para família, é preciso ficar atento porque pode passar um pouco dos limites e aí vai virar um caso clínico, pode virar um caso clínico, então é importante trazer isso para o psicólogo da avaliação. E olha aqui, coloquei aqui, porque isso daqui é legal. Nem todo problema que chama a atenção da família são clinicamente significantes. O que isso quer dizer? Às vezes a família fica preocupada com o comportamento e isso não necessariamente é clinicamente significante para o psicólogo para constatar algum problema. Por exemplo, vamos supor que existe uma família, todas as crianças dessa família, desde muito tempo, elas não têm costume de pintar a parede com giz de cera, canetinha e afins. Só que aí uma criança dessa família começa a ter esse tipo de comportamento. Isso é clinicamente significativo? Aparentemente não, porque as crianças quando começam a ir para a escola, começam a ter contato com desenho, com lápis de cor, elas querem fazer isso. Pode ser que até então não tenha aparecido ninguém ou tenha sido ensinado de maneira mais rígida que a criança não deve colocar o lápis na parede. Mas para aquela criança ali passou um pouquinho, acabaram esquecendo, acabaram deixando de lado e ela foi repetindo várias vezes esse comportamento até que chegou na questão em si. Então nem todo problema é significativamente clínico para o psicólogo, foi só um exemplo que eu dei, tá? Que esses problemas chamam a atenção da família porque atrapalha a rotina familiar, então ficar pintando a parede, como foi o exemplo que eu dei, mancha ali, a pessoa quer ter um cuidado com a estética da casa, então isso atrapalha a dinâmica da família e isso acaba sendo mais visível, acaba sendo levado mais como algo mais importante. E esses problemas que chamam a atenção, eles são mais idiosincráticos, isso quer dizer que são específicos daquele comportamento daquela pessoa, então acaba chamando mais atenção. Mas isso também é muito subjetivo, mesmo porque um único sintoma, ele não tem valor diagnóstico. Então, eu acho que meu filho tem transtorno do espectro autista, acho que ele está dentro do transtorno do espectro autista, porque ele não faz contato visual. Tá, se é só isso que tem com a criança, ela só não faz contato visual, porque se for esse o único sintoma que a gente sabe que está dentro, esse sintoma é um dos sintomas dentro do espectro autista, mas se ela só tem esse sintoma, não quer dizer que ela tem e que ela está dentro desse espectro, porque um sintoma só não classifica nada, beleza? Precisa seguir algumas regrinhas, principalmente aquelas colocadas no DSM, mas não apenas, porque aquilo lá também é bem discutível em alguns pontos. Não é só um só que vai já dizer o que está acontecendo, beleza? Vou falar um pouquinho dos problemas psicossociais e ambientais. O que é isso? São os acontecimentos da vida, tá? Um desses acontecimentos é o estresse da saúde mental. Da onde vem esse conceito de estresse da saúde mental? Era um conceito de crise, de eventos de grande catástrofe. Então teve aí um acidente de carro, uma enchente, um acidente de avião, enfim. As pessoas que passavam por esses eventos de catástrofe sofriam um estresse. Atualmente, crise a gente relaciona com a reação associada a uma situação específica para cada pessoa, é um tipo de crise. Isso vai depender da dificuldade que essa pessoa tem de manejar essa crise que ela está passando. Então, às vezes, uma crise não tem nada a ver com um evento catastrófico de grandes proporções, mas apenas que a pessoa não consegue falar em público, né? Então, é uma dificuldade de manejar a fala em público. A gente sabe que muitas pessoas passam por isso, então para essa pessoa em específico pode ser uma crise, ok? E ela não consegue lidar com esses problemas pelos métodos convencionais. É um exemplo, então a crise está baseada atualmente nisso. A pessoa tem um problema, ela tem dificuldade de manejar esse problema e ela não consegue resolver esse problema pelas formas convencionais, ok? E o estresse propriamente dito? Estresse propriamente dito é aquilo que tem impacto com consequências futuras. Então a pessoa não conseguir falar em público, por exemplo, pode ocasionar problemas na hora de uma apresentação no trabalho, na hora de uma apresentação na escola, na hora de falar
com os familiares, por exemplo, em grande quantidade de pessoas. Às vezes ela participa de algum grupo, sei lá, por exemplo, da igreja, e ela precisa falar, e ela vai começar a ter consequências futuras por conta disso. Vão acabar não colocando ela mais para dar palestras lá no grupo dela, vão acabar não deixando ela tomar liderança em algumas coisas do trabalho. Tudo isso porque ela não tem consequência, tudo isso porque ela tem problemas, estresse em falar em público, tá? Esses impactos, eles variam quanto à vulnerabilidade do sujeito. Então, às vezes, algum sujeito ele é mais vulnerável, está mais vulnerável naquele momento, pode ser também, e isso acaba impactando mais. A pessoa pode até, como por alguns estresses específicos, acabar entrando num transtorno depressivo mais agudo. É avaliado essa psicopatologia, ou se é uma psicopatologia ou não. Existem dois modelos. O categórico, ele é mais qualitativo, e ele vai falar da presença ou não de sintomas. Então, através de uma entrevista, por exemplo, é captado esse modelo categórico. Já dimensional, ele é mais quantitativo, é mais numérico, e aí tem medidas de intensidade dos sintomas, como, por exemplo, alguns testes apresentam pra gente. Na nossa área aqui, os psiquiatras, eles seguem mais o modelo categórico, e os psicólogos geralmente seguem mais o modelo dimensional, ou seja, os psiquiatras mais qualitativos e os psicólogos mais quantitativos. Mas não é específico de cada um. Eles podem ter uma relação, o psiquiatra pode fazer algo mais dimensional e o psicólogo pode fazer algo mais categórico. Por isso, é importante que eles tenham canais de comunicação com outras áreas para facilitar o entendimento do que aquele paciente está passando. Transtornos mentais e classificação nosológica. Como que é classificado um transtorno mental? Pelo DSM, é a síndrome ou padrão comportamental ou psicológico clinicamente importante que ocorre no indivíduo. Está associado a sofrimento, incapacitação e risco significante de aumento de sofrimento atual, dor, morte, deficiência, perda de liberdade. Então tudo isso é o que classifica um transtorno mental de acordo com o DSM. Então a pessoa está em sofrimento? Pode estar relacionado a um transtorno mental. Ela tem uma incapacitação, ela não consegue fazer algo? Pode estar relacionado a um transtorno mental. Ela tem risco significante de aumentar esse sofrimento atual, ou seja, isso pode se agravar, ela pode ter mais problemas com isso. Ela pode envolver dor, pode envolver morte, pode envolver liberdade. Então, a gente tem um transtorno mental. A gente sabe que, por exemplo, alguns tipos de transtorno mental causam dificuldade de relacionamento interpessoal. E isso vai ter uma deficiência pode ter uma deficiência na perda de liberdade, num sofrimento pessoal. Então, são transtornos mentais, tá? Ou seja, no final das contas, essa definição que os transtornos mentais são relacionados com o sofrimento, sintomas comportamentais ou psicológicos, tá? Além disso, o DSM, ele se baseia em critérios operacionais de diagnóstico. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ele lista características que devem estar presentes, que foi o que eu falei agora há pouco, por exemplo, do transtorno do espectro autista. Então, um sintoma só não classifica alguém com depressão, com transtorno do espectro autista, com transtorno bipolar. Não, um sintoma só não classifica as pessoas. Aqui, o DSM ele coloca uma lista de critérios. Às vezes tem lá 5 critérios e se obedecer 3 por 2 anos, a pessoa pode ser diagnosticada com isso. Mas, como eu já disse também, há um debate em cima de alguns desses critérios. Eles são um pouco subjetivos em algumas partes, porque às vezes precisa-se ter uma permeabilidade em alguns critérios que são colocados. Beleza? E não seguir exatamente ao pé da risca, porque o ser humano ele é muito distinto um do outro e isso pode ter variabilidade também no diagnóstico. Ok? Beleza? Então aqui foi a parte 2, espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude nos estudos de vocês e eu vejo vocês na próxima aula ou no próximo vídeo informativo de curiosidade sobre psicologia. Beijos e abraço a todos. Espero que fiquem bem, continuem acompanhando o canal, deixem um like porque dá maior trabalho gravar isso daqui, tá muito calor para gravar vídeo. Até mais, tchau, tchau.